meus amados e queridos irmãos, tudo na santa paz de Deus? Bora lá para mais um vídeo, mais um salmo, né? Hoje nós vai estar estudando o Salmo 36, tentando entender o Salmo 36, mas primeiramente vou passar uma mensagem aqui rapidinho para vocês. Já pega a sua Bíblia aí de casa, tenta acompanhar eu e o Eduardo, né, na leitura do Salmo 36, na oração, né, do Salmo 36. Mas primeiramente vou passar uma mensagem aqui para vocês. Bora lá para a mensagem? Então, bora lá. Esse texto mostra um dos momentos mais decisivos da vida de Saul. Ele já havia sido escolhido por Deus como rei, mas aqui enfrentou uma situação de extrema pressão. Os filisteus se levantaram com um exército gigantesco e o povo de Israel começou a fugir, se esconder e perder a confiança. Saul, diante disso, toma uma decisão precipitada que mudaria seu destino. Esse episódio nos ensina como reagimos quando estamos sob pressão, revela quem realmente somos espiritualmente. Os filisteus reuniram milhares de soldados, cavalos e carros. O povo de Israel ficou com medo e começou a se esconder. Alguns chegaram a fugir para outras terras. Saul aguardava o profeta Samuel por 7 dias, conforme o instruído. O problema começa quando Samuel demora aos olhos de Saul. A pressão que Saul enfrentou, Saul estava cercado por 3 grandes pressões. Primeiro, pressão do povo. O povo estava se espalhando e abandonando ele. Ele começou a se sentir sozinho. Líderes muitas vezes toma decisões erradas quando tem medo de perder pessoas. Pressão do inimigo. O exército inimigo era muito maior. A ameaça era real e assustadora. Quando aos olhos só para o tamanho do problema, quando olhamos só para o tamanho do problema, esquecemos do tamanho de Deus. Terceiro, pressão do tempo. Samuel ainda não havia chegado. Saul achou que não podia mais esperar. A pressa é uma das maiores inimigos da obediência. Então, a pressa é uma das maiores inimigas da obediência. O erro de Saul tomou uma atitude grave. Ele ofereceu o sacrifício, algo que não era função dele, mas do profeta. Isso representa desobediência espiritual, falta de confiança em Deus, tentativa de resolver na força humana. Ele quis dar um jeito ao invés de confiar no tempo de Deus. E o mais impactante, Samuel chega exatamente depois que ele termina. Muitas vezes Deus prova nossa fé no último segundo, a justiça de Saul. Saul tenta se justificar. O povo estava se espalhando. Você não chegou no tempo. Os filisteus estavam vindo. Ele coloca a culpa nas pessoas, no profeta, na situação, mas não assume sua responsabilidade. Quem vive pela pressão sempre encontra desculpa para desobedecer. A repreensão de Samuel. Samuel declara: procedente, neciamente, Eduardo? Neciamente. Não guardaste o mandamento do Senhor. Consequência, o reino não permaneceria com Saul. Deus levanta outro homem, que foi Davi. Um erro em um momento de pressão custou um destino inteiro. Lições espiritual. Pressão revela nosso nível de fé. Então, quando nós estamos ali se sentindo muito coagido, que fala, Eduardo? Coagido, né? Quando nós estamos ali sob uma pressão, né? Aí nós sente medo, nós achamos que Deus não vai resolver, né? Porque aí nós deixamos o medo tomar conta de nós. Então aqui, nem tudo que parece urgente... Cadê, Eduardo? Aí mesmo. Um erro em um momento de pressão custou um destino inteiro. Lição espiritual. Quando tudo está difícil, mostramos se confiamos ou não em Deus. Nem tudo que parece urgente vem de Deus.
Saul agiu porque parecia necessário, mas não era obediente. Esperar em Deus é parte da vitória. A demora de Deus nunca é atraso, é teste. O medo levanta a desobediência. Saul não agiu por fé, agiu por medo. Quem decide com medo, erra. Obediência vale mais que sacrifício. Não adianta fazer algo para Deus fora da vontade de Deus. Aplicação para hoje. Você já tomou decisões por pressão? Já quis resolver rápido sem esperar Deus? Já deixou o medo te guiar? Esse texto nos chama a confiar no tempo de Deus, permanecer firme, mesmo quando tudo parece dar errado. Não negociar a obediência. Conclusão: Saul perdeu algo grande não por falta de capacidade, mas por falta de controle emocional e espiritual em um momento crítico. A pressão não destruiu Saul. A reação dele à pressão destruiu. Quem não aprende a esperar em Deus acaba precipitado e perdendo o que Deus preparou. Então nós temos que aprender a esperar em Deus, né? Temos que aprender a ter fé. Temos que aprender que o tempo de Deus é diferente do nosso. Que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Nós fica ansioso, né? Fica angustiado, fica querendo que as coisas aconteçam rápido, né? Só que não é assim, gente, é tudo no tempo de Deus. Nós não podemos passar a carroça na frente do cavalo, né? Nós temos que esperar, não podemos passar a carroça na frente dos bois. Então é um passo de cada vez. É orar, clamar ao Senhor, que no tempo certo, na hora certa, Deus vai vir ao nosso encontro, vai nos socorrer, vai nos libertar daquela opressão que nós estamos sofrendo, daquele medo, daquela angústia, daquela opressão, né, que o inimigo está causando. Se você está querendo fazer algo na sua vida e está com muita pressa que acontece rápido, não faça isso, porque não vai dar certo. Tudo que você tenha rapidez de fazer, sempre fica mal feito, né? Se você pegar algo para fazer e você quer fazer ela rápido, não vai sair bom. Então é a mesma coisa de esperar em Deus. Nós temos que saber esperar em Deus. E para esperar em Deus, o que nós temos que fazer? É orar, é ter fé, é confiar, não ter medo, não deixar o medo falar mais alto no nosso coração, porque o medo não vem de Deus. O medo é para nos assustar, para fazer que nós fica com medo, aí nós quer fazer do nosso jeito. O medo só vem para atrapalhar a nossa vida. Se for para ser, Deus vai abençoar, mas é no tempo certo, é no tempo de Deus. Saul não soube esperar Deus enviar Samuel para que as coisas acontecessem do jeito de Deus. Ele não teve a capacidade de esperar. Tinha apenas 7 dias que ele estava esperando e ele não soube esperar mais um pouco. Aí ele quis fazer da forma dele, do jeito dele, e acabou acontecendo o que aconteceu, né? Que Samuel veio e tirou um ungido de cima dele, que eu falei no vídeo ontem pra vocês, né? Que Deus tirou o ungido de cima, não foi Samuel. Samuel só foi um instrumento aqui na terra para Deus trabalhar, né? Mas foi através de Deus, né? Usou Samuel para tirar o ungido de cima de Saul. Então, assim, não vamos ficar apressados, não vamos fazer igual Saul. Vamos ter fé, vamos ter paciência, que no tempo certo vai acontecer. Vamos fazer igual Davi. Davi não era precipitado. Ele foi algumas vezes precipitado em algo que ele fez, mas ele se arrependeu e não cometeu de novo, né? As coisas erradas que ele fez. Mas ele sempre estava ali buscando a Deus. Ele sempre estava clamando a Deus. Então vamos ser igual Davi? Vamos ser igual Jesus Cristo? Vamos ter paciência? Vamos saber esperar? Vamos clamar a Deus? Vamos clamar ao Senhor, nosso Deus? Que Ele vai vir ao nosso encontro no tempo certo e na hora certa. Então essa é a mensagem de hoje. Vou passar a palavra para o Eduardo. O Eduardo vai estar orando o Salmo 36. Pega a sua Bíblia em casa.
Vamos acompanhar com nós aqui o Salmo 36 para nós tentar entender o Salmo 36. Bora lá, Eduardo? Bora lá. Bora lá então. A paz de Deus a todos, como vocês estão? Hoje vamos fazer a leitura do Salmo 36, né? Já pega sua Bíblia aí, vamos acompanhar a leitura com a gente e ver que mensagem esse Salmo passa pra gente hoje. O título diz assim: A maldade humana e a bondade de Deus, de Davi. O pecado fala ao perverso lá no fundo do seu coração. O perverso não aprende a temer a Deus. Ele se julga muito importante e pensa que Deus não descobrirá o seu pecado e não o condenará. A conversa dele é má e cheia de mentiras. Ele não tem juízo e não quer fazer o bem. Deitado na sua cama, ele planeja maldades. Ele anda por caminhos que não são bons e nunca rejeita as coisas más. Ó Senhor Deus, o teu amor chega até o céu e a tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é firme como as grandes montanhas e os teus julgamentos são profundos como o mar. Ó Senhor Deus, tu cuida das pessoas e dos animais. Como é precioso o teu amor! Na sombra das tuas asas encontraremos proteção. Ficamos satisfeitos com a comida que nos dá com fartura. Tu nos deixas beber do rio da tua bondade. Tu és a fonte da vida e por causa da tua luz nós vemos a luz. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem e fazem o bem, aos que têm um coração honesto. Não deixes que os orgulhosos e os maus me pisem e me obriguem a fugir. Lá estão eles, caídos, foram derrubados e não podem se levantar. Amém. E aí, Eduardo, o que você entendeu no Salmo 36? Então, pessoal de casa, esse aqui é um salmo que retrata, né, a maldade humana, mas também fala do amor de Deus, né? A gente pode ficar muito espantado, né, das coisas que acontecem no mundo hoje em dia, né? Pode ficar espantado com a maldade humana, mas não podemos esquecer que também tem a bondade e o amor de Deus do nosso lado, né? Aqui tem uma parte que cita, né, que o perverso, né, ele se julga muito importante e que Deus nunca descobrirá o seu pecado e nunca condenará. Às vezes tem pessoas aí, né, que se julga muito importante, se acha melhor do que o outro e acaba fazendo maldades e acha que aquilo nunca vai ser descoberto por Deus, que Deus nunca vai descobrir aquilo e que nunca vai pesar a mão de Deus sobre ele. Ele pode achar que a justiça do homem pode não pesar sobre ele, mas tem a justiça de Deus. E isso é certeza, né, que pode acarretar na vida dele. Ele pode achar que Deus não está vendo aquilo, que Deus não vai descobrir, mas nada passa batida dos olhos de Deus, né? A conversa dele é má, é cheia de mentiras, não tem juízo e não quer fazer o bem. Então, como dizem, né, tem muitas pessoas aí que só falam conversas más, conversas que não trazem benefício algum para a vida dela e para outra pessoa também. Só sabe dizer mentiras, maldades, coisas más, e isso desagrada muito a Deus. Aqui também fala, né, que deitada em sua cama, ela planeja maldades, né? Uma pessoa que antes de dormir só pensa em maldade, naquilo que pode fazer contra o próximo. Mas não podemos esquecer do amor de Deus que está sobre a gente, né? E aqui fala: o Senhor Deus, o teu amor chega até o céu e a tua fidelidade vai até as nuvens. Essa parte eu tinha até confundido ontem com o Salmo 35 e tinha lido essa parte, né? Mas eu vou falar aqui de novo. Aqui fala, né, que o amor de Deus chega até os céus. Se o amor de Deus chega até os céus, aqui também está cheio do amor de Deus, né? Não podemos esquecer do amor dele. E se o mundo está cheio dessas maldades, a gente que crê em Deus e serve a Ele, temos que nos agarrar a esse amor dele, para que isso não atinja a gente, de maneira alguma. Tu és fonte de vida e por causa da tua luz nós vemos a luz. Essa parte aqui é uma parte que eu acho que minha mãe podia pesquisar depois para me ver. Qual parte? Essa aqui: tu és a fonte da vida e por causa da sua luz nós vemos a luz. Essa parte aqui: por causa da tua luz nós vemos a luz, eu não peguei muito bem, não entendi muito bem. Tu és a fonte da vida. Deus é a fonte da vida, né? Jesus é a fonte da vida. E por causa da tua luz, nós vemos a luz. Então, se você estiver na escuridão, mesmo você clamando a Deus, você vai ver a Ele, porque Ele é uma luz forte. Eu acho que é isso, que mesmo Ele sendo a luz, né? Que tá escrito aqui. Por causa da tua luz, nós vemos a luz. A luz. Então, quem tá na escuridão, se clamar a Deus, meu filho, vai conseguir ver a luz dele. Você vai conseguir ver a luz dele. Eu posso até pesquisar aqui sobre essa parte aí, que tá no versículo 9. Mas eu acho que é isso mesmo. Né? Outra parte aqui, ó. Ó Deus, continua a amar os que conhecem e fazem o bem, aos que têm coração honesto. Então, o que Davi ele pedia, né, que Deus continuasse amando as pessoas de bem, continuasse amando os seus filhos,
que fazem o bem e têm o coração honesto. Então Deus vai continuar te amando, vai continuar amando a mim se a gente tiver o coração honesto, se você tiver o coração honesto, né? Deus vai olhar lá no fundo do seu coração e vai ver se você tem o coração puro, o coração honesto, e vai continuar te amando. Mas até se você cair no erro e for pedir perdão para Deus, Deus vai continuar te amando. Então, Eduardo, você ficou com dúvida no versículo 9, né? Aí o que eu falei pra você? Que mesmo se nós estiver na escuridão, nós clamando a Deus, nós vai ver Ele, porque Ele é a luz, né? Aí nós vemos a luz. Então eu pesquisei aqui rapidinho, pessoal de casa, o Eduardo tirar essa dúvida, porque senão ele pode pensar assim, eu acho que não é isso não. Mas ele falou que Eu acho que é isso mesmo. Ele concordou comigo. Aí aqui, ó, no Salmo 36, no versículo 9... Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Que foi essa parte que o Eduardo ficou meio assim, né? Confuso. Se Deus é a luz e através dele nós vê a luz, né? Porque ele é muito forte, a luz que habita em Deus. E eu tava certa, porque afirma que Deus é a única origem da vida verdadeira. Alegria e entendimento espiritual. Ele ilumina a escuridão da existência humana. Então é isso. Se nós está aqui, nós está na escuridão, né? Pode clamar a Deus com fé, com perseverança, né? Que nós vai ver a luz de Deus, sim. Cadê? Ilumina a escuridão da existência humana, proporcionando direção, esperança e revelando a verdade em meio ao mal. Então é isso aí, Eduardo. Entendi agora. Então a escuridão a luz na escuridão é a presença divina, dissipa a escuridão do pecado e a maldade, oferecendo clareza e verdade. Então se você está aí na sua casa, você está sofrendo uma escuridão na sua vida, através de Deus, nós vai ver a luz dele e nós vai tirar nós daquela escuridão que nós está passando, né? Porque a escuridão, gente, não é você tá num quarto fechado só ali no escuro, não. É a escuridão da alma, né? É a escuridão de você ver tudo sem graça na sua vida. Você tá desanimado e não quer mais viver para nada. Então, se você clamar a Deus, Deus vai te tirar dessa escuridão, desse mundo que você está, né? Lá no rei Saul, quando Deus jogou uma tormenta, né, em cima dele, né? Jogou uma tormenta, que ele ficava atormentado. E ele ficava tendo visões. Sonhos. E ele ficava num mundo ali que era como se fosse uma escuridão. Então, assim, Deus jogou uma tormenta. Por quê? Porque ele foi desobediente. Aí você viu, né, gente? Vocês acham que Deus é só amor, né? Vocês ficam aí achando que Deus é só amor e fica pintando e bordando pra vocês verem. Fica aí no pecado, fica aí fazendo o que quer da vida de vocês. Vai achando que não vai descobrir. Vai descobrir? Ele já sabe, né? Ele já sabe. Então, assim, não fica achando que Deus vai passar a mão na sua cabecinha, não, tá? Você acha que as coisas de errado que eu fiz, você acha que Deus não vai me cobrar? Você acha que eu não vou ter que pagar pelas coisas erradas que eu já fiz neste mundo? Rei Saul, que foi um escolhido de Deus e de Samuel, ele pagou, né, Eduardo? Ele pagou, ele isso é para demonstrar que mesmo os escolhidos de Deus, caso eles errem e não se arrependam, a mão de Deus pode pensar sobre eles. O problema é que o rei Saul, ele não se arrependeu, ele continuou praticando o erro. E Samuel falava pra ele que ele estava no caminho errado, que não era para ele continuar naquele caminho. E mesmo assim, ele se achava mais importante do que Deus. Ele queria que o povo idolatrasse ele. E não é assim que funciona, né, gente? Não é assim. Pode continuar, Eduardo. Outra parte que eu achei importante de trazer aqui pra vocês é o finalzinho aqui, ó. Não deixes que os orgulhosos e os maus me pisem e me obriguem a fugir. Lá estão eles, caídos, foram derrubados e não podem mais se levantar. Então aqui é uma parte que Davi traz pra gente, né, o Salmo de Davi, que não podemos ter medo, né, da maldade do outro. Vamos pedir para Deus deixar a inveja, o olhar mal, as mentiras, né, os pensamentos ruins longe da gente. Que Deus estando do nosso lado, nós conhecendo o amor dele, isso tudo vai cair por chão, né, vai ser derrubado, como que mesmo diz. Lá estão eles caídos, foram derrubados, não podem mais se levantar contra a gente. A maldade não se pode mais levantar contra a gente.
né? Então vamos ir de joelhos pedir ajuda para Deus nesses momentos difíceis que tá o mundo, né? Essa maldade que tá inacreditável, né? Então, pessoal, o Salmo 36 é um salmo que passa, né? Mostrando a maldade humana, né? A maldade que existia na Terra, mas também trazendo a bondade de Deus, que mesmo tendo essa maldade, a gente tem onde recorrer, que é a bondade, o amor de Deus. Então não vamos temer, né, a maldade que está no mundo, os desafios que cada um de nós estamos passando. Vamos recorrer ao amor, à esperança, né, de Deus. Então é isso. Não vamos temer, vamos ter fé, vamos ter força, esperança, que Deus vai vir ao nosso encontro, vai nos ajudar e sempre vai estar do nosso lado se a gente estiver ao lado dele também. Gente, a tendência é só a maldade Piorar, né? aumentar. A tendência é a maldade humana aumentar e a maldade espiritual aumentar, porque o inimigo tá furioso. É. Então, quanto mais gente o inimigo tragar para perto dele, levar para perto dele, eu vou falar tragar, né? Porque ele quer, né? Ele quer com todas as formas que nós seja tragado por ele. E o que ele puder fazer para atingir nós aqui neste mundo que nós vivemos, ele vai fazer. Por isso que nós temos que ser pessoas prudentes, pessoas sábias. Davi, ele era muito prudente, ele era sábio, ele nunca se afastou da presença de Deus. Davi, por mais que ele errou, ele nunca se afastou da presença de Deus. Ele sempre estava ali reconhecendo os erros dele, sempre estava buscando pela misericórdia de Deus, sempre estava buscando direcionamento na vida dele. Então, por isso assim que Davi foi um grande rei, né, de Deus. Foi segundo o homem, coração de Deus, né, que eu falei segundo o homem é o coração de Deus. Ao coração de Deus. Então, assim, gente, o mundo tá muito mal, as pessoas, né, tem muita gente mal, mas também tem muitas pessoas boas nesse mundo. Tem muitas pessoas boas. Então, assim, o que você puder fazer para ajudar o próximo, ajuda, vai lá, estende sua mão, tem compreensão, tem sabedoria, tem entendimento, né? Vamos ser pessoas honestas, pessoas verdadeiras, vamos ter um pouco do amor de Jesus nos nossos corações, nos conduzindo, né, no caminho certo, no caminho verdadeiro. E vamos clamar ainda mais pela presença de Deus na nossa vida. Vamos clamar pela misericórdia de Deus na nossa vida. Que Deus vai vir ao nosso encontro. Ele guiou Davi até o último dia da vida de Davi. Então vamos clamar ao Senhor para nós não ficar abandonados. Não vamos ser igual Saul, não, né? Vamos achar que nós somos donos do nosso próprio eu, não, né? Porque o único que pode nos conduzir e nos mostrar o que está certo e o que está errado é Deus. Então é Deus que sabe o que está certo e o que está errado na minha vida. Se eu falar assim, eu sei o que está certo e o que está errado, eu vou buscar de Deus. Senhor, será que isso que eu estou fazendo, nos meus olhos, eu posso achar que está certo? Mas e nos teus olhos, Deus? Isso que eu estou fazendo é certo? Porque o olhar humano, o olhar do homem é diferente do olhar de Deus. É completamente diferente, gente. O olhar de Deus é diferente do nosso. Por que o olhar de Deus é diferente do nosso? Porque Deus conhece tudo. Deus vê tudo. E Deus sabe realmente o que passa dentro dos nossos corações. Deus me conhece profundamente, lá no meu ser mais íntimo. Deus me conhece. Então é só Deus que conhece eu, conhece você daí de casa. Então vamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus, que só Ele que pode nos guiar a pastos verdejantes, né? Então, pessoal de casa, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido o Salmo 36. Se vocês não entenderam o que o Salmo 36 está falando ali, né? Que é muita maldade humana, né? Mas também fala muito da grandeza, do amor de Deus, da misericórdia que Deus tem, né? Por aqueles que buscam Ele verdadeiramente, né? Porque Deus é maravilhoso, Ele é grandioso, mas Ele é justo, né? Então ele fala da maldade humana e fala da grandeza de Deus. Se você não entendeu o que o Eduardo explicou, o que eu quis explicar um pouco para vocês, pega a sua Bíblia em casa, ora de novo, lê cada versículo devagarinho, tenta entender aquele versículo, depois você passa para o outro versículo, que aí você vai entender, ok?
Então, eu saúdo a todos vocês com a santa paz de Deus. Eu desejo que a presença de Deus esteja dentro de cada lar. Eu desejo que a presença de Deus esteja dentro dos hospitais. Eu desejo que a presença de Deus esteja nos 4 cantos deste mundo. E eu desejo que a presença de Deus esteja dentro dos nossos corações. Que nunca falte a presença de Deus na nossa vida. Né, Eduardo? Exatamente. Pode despedir do pessoal daí de casa. A paz de Deus a todos. Fique com Deus. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta o que achou, compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e ajudar a gente também. Então, até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Deus abençoa. Tchau, Tchau, tchau.